Olá, sejam bem-vindos a mais um evento, do Saber Psi, da Universidade de Santa Úrsula. Estamos aqui hoje para falar sobre o diálogo entre a saúde mental e a Gestalt terapia. Estou muito feliz de ter convidado a Andréia para vir falar para vocês sobre saúde mental, e eu queria falar um pouquinho sobre a Gestalt, sobre a visão que a Gestalt tem sobre saúde. Aqui eu estou vendo que a maioria das pessoas já tem alguma base de Gestalt. Tem alguém que não sabe de Gestalt terapia, nunca ouviu falar? Não, ok. Então eu posso, talvez eu não precise falar com tantos detalhes da abordagem, da Gestalt terapia. Uma das coisas que eu realmente gosto da Gestalt terapia é da sua visão de homem e de mundo. Quando até alguns estudantes vêm falar comigo, perguntam como é que eu vou saber qual abordagem escolher, eu normalmente falo que é muito importante ver qual é a visão de homem e de mundo que esse estudante tem, qual que faz sentido para ele. Quando a gente reconhece em uma teoria, em uma abordagem, uma visão de homem e de mundo que faz sentido com aquela visão de homem e de mundo que nós temos, normalmente é um casamento lindo da abordagem e do terapeuta, pelo menos na minha opinião. Então, a Gestalt terapia tem uma visão de homem e de mundo que vai vir a partir daquelas correntes que embasaram, que é a fenomenologia, o existencialismo, o humanismo, que vem trazer uma série de conceitos que vai nos ajudar a compreender que este homem, essa pessoa que vem ao nosso consultório ou aonde quer que a gente esteja na prática, essa pessoa, ela é responsável por si mesma, é ela que sabe o que é melhor para si, ela tem a habilidade de escolher o seu próprio caminho, ela tem uma regulação saudável, ela se autorregula, é ela que pode direcionar o seu próprio caminho e direcionar aquilo que faz sentido para ela. Isso traz uma corrente, uma visão que vai nos dizer que nós, enquanto terapeutas, nós precisamos estar atentos a essa pessoa, porque é ela que vai saber o que é melhor para si. A pessoa, para a Gestalt terapia, a partir da corrente humanista, existencialismo fenomenológico, aquilo que ela faz é o melhor que ela pode fazer. E aquilo é uma forma de ser no mundo saudável, foi o melhor que ela pôde fazer. Então, todo organismo, todo ser vivo, ele é capaz de se autorregular de uma forma que é melhor para si mesmo, Só que essa autorregulação na Gestalt terapia não é uma autorregulação, vamos dizer assim, narcísica, não é autocentrada fora do contexto, porque a gente vai trazer uma concepção de saúde pautada naquilo que a psicologia da Gestalt nos trouxe, que é a noção de figura e fundo. A figura, essa relação entre figura e fundo para a Gestalt terapia, tem relação com algo que é fluido. A pessoa nem está fixa totalmente na figura a ponto de não conseguir ver o contexto, o fundo, nem está tão dispersa no fundo que não consegue ver a figura, porque para a Gestalt terapia, essa fluidez entre figura e fundos tem relação com a saúde. Então, essa capacidade que o organismo tem de se autorregular, de acordo com as suas próprias necessidades e com esse ambiente, porque não é uma situação só narcísica, isso vale muito a pena ressaltar, quer dizer, não é uma questão só da pessoa isolada, porque para a Gestalt terapia não existe ser humano isolado. Inclusive, a gente poderia até dizer que para a Gestalt terapia não existe eu. O eu, na verdade, é uma situação que não existe, porque o eu puro não existe. Existe sempre o eu da relação.
Nós somos seres relacionais o tempo todo. Tá? E isso também estamos falando de saúde. Então, enquanto seres relacionais, que conseguimos nos relacionar, né, em relações genuínas, de acordo com aquele contexto, enquanto seres que nós nos autorregulamos, enquanto seres que nós conseguimos estar no mundo de uma forma em que a gente possa ser criativo, se ajustar criativamente, levando em consideração as minhas necessidades e o que esse mundo também tem. E nisso a gente, de uma forma fluida, nós conseguimos nos relacionar, nós estamos falando de saúde. E qual é a grande questão? Quer dizer, muitas vezes, tá, eu vejo, às vezes, nos orientando, supervisando, os estudantes, que às vezes tendem a achar que casos graves são exceções a essa teoria. Então a gente tem aquela tendência a achar que, não, eu sei que a pessoa se autorregula e tal, mas ele é deprimido, né? Então não está se autorregulando. Ou, mas assim, né, teve um surto, então ali não é muita autorregulação, não tem saúde ali. E aí a Gestalt terapia vai dizer não. Né? Em todos nós, tem saúde, nós sempre temos saúde. A questão é que nós vivemos numa sociedade que tem a tendência a colocar mais holofote na doença e generalizar a doença como um todo, como se fosse todo indivíduo. E aí na saúde mental, né, que normalmente tendem a achar uma situação grave, tendem a achar a mesma coisa. Que ali não tem saúde, que ali não tem sujeito, não tem pessoa, não tem desejo, não tem nada. Tá? E aí nós, enquanto terapeutas, nós precisamos muito, né, começar a ver os nossos preconceitos. Porque muitas vezes, inclusive na nossa tentativa de ajudar, com muito boa intenção, nós tendemos a achar que aquele ser, aquela pessoa que está ali, ela precisa ser pega no colo, pega na mão e fazer por ela, porque ela não tem saúde. E aí é um erro, né, do meu ponto de vista, né, é um erro básico, porque Gestalt terapia tem que ter a visão de homem e de mundo, de que nós estamos nos relacionando com alguém que se ajusta criativamente, que é capaz, que tem uma possibilidade de encontrar seu próprio caminho, o que é melhor para ele. E nós, muitas vezes, muito bem intencionados, nós podemos tender a colocar como uma regulação deverística. Você deveria... Não, já que você está deprimido, você tem que fazer academia. Né? Está lá escrito, é academia. Não estou dizendo que a academia não seja importante. Porém, quem sou eu para dizer que a academia é o que aquela pessoa tem que fazer? Né? Às vezes a gente pode, por exemplo, achar que por conta de ser, né, tá num surto psicótico, eu não vou perguntar, né, se ele prefere sentar aqui ou ali. Não, deixa que eu conduzo. Oi? Né? Então a gente tende a, na melhor... Eu acho que essa posição nossa das melhores intenções, às vezes, nos atrapalha muito. Né? Uma vez eu apresentei no congresso um trabalho que eu botei, quando a ajuda não ajuda. O tema do... Porque muitas vezes, nessa nossa tendência de ajudar, a gente não ajuda. Porque nós, enquanto terapeutas, lá a premissa básica da Gestalt terapia é que é a própria pessoa que precisa saber o seu caminho. E a grande chave, a grande pergunta, e por isso que eu chamei a Andréia aqui hoje, foi para que ela possa nos ajudar a pensar, será que na saúde mental, então, também usa, né, essas premissas, ou será que é diferente? Porque muitas vezes as pessoas, na prática, por conta dos seus próprios preconceitos, da própria ignorância também, né, as pessoas tendem a não ver a pessoa, né, que adoece. Porque tende a ver a doença quase como um ente, quase como uma coisa. E aí a pessoa não aparece. E isso
vai desde uma depressão grave, desde um abuso sexual, né? Uma pessoa que sofreu abuso sexual, uma pessoa que sofreu violência. Uma vez eu estava numa apresentação, e aí, sobre a questão da violência, porque a pessoa que sofre violência, ela também é uma pessoa, não sei se vocês sabem, né? E ela também tem direito, né? Também ali tem algo de autorregulação, né? E aí, muitas vezes, as pessoas tendem a dizer, não, mas ela não está sabendo escolher direito, né? Eu tenho que fazer por ela. E aí, a gente está passando quase, sei lá, um trem em cima da pessoa. Não estou dizendo que nessas situações graves, né, não seja difícil para o terapeuta, porque nós também, apesar de sermos terapeutas, tá, nós também somos pessoas. Né? Isso também existe, né? Também acontece conosco. E nós estamos tentando fazer o melhor, claro. Só que muitas vezes, né, a gente diminui a pessoa quando a gente não a escuta. Não vê o que tem dela ali, naquela escolha, naquele posicionamento. Né? A fenomenologia traz pra gente que o método fenomenológico é uma postura ética. É ética porque eu estou ali com aquela pessoa numa postura sabendo que só ela sabe dela. Então eu não vou falar por ela, sabe? Eu não vou dizer o que é melhor para ela, ou não vou dizer que ela tem que fazer isso ou fazer aquilo, largar o marido, ou processar o marido, ou botar o marido na polícia ou não. Ou seja lá o que for. Mas eu vou fazer com que ela se dê conta do que é, e aí vamos lembrar da teoria paradoxal da mudança. Nós só mudamos no momento em que nós aceitamos o que é. Então nós fazemos com que a pessoa possa se dar conta do que é. E aí, se dando conta, ela pode fazer alguma coisa. Pode ser, inclusive, mudar, ou aceitar, ou fazer não sei o quê. Só que para a gente sustentar essa postura ética, nós precisamos sustentar a nossa própria angústia de ver o outro sofrer coisas que talvez a gente não gostaria. Que no nosso preconceito, nós achamos que o melhor para aquela pessoa é ir por um caminho ou ir para o outro. Só que no momento em que nós nos colocamos nessa postura de ir para essa pessoa e dizer o que ela precisa, dizer para onde ela tem que ir, dizer como é que ela deveria funcionar, nós estamos sendo o quê? Nós não estamos sendo gestalt terapeutas. Nós não estamos tendo um compromisso ético com aquela pessoa. E o pior de tudo é que não funciona. Eu falo, né, para os meus estudantes, eu gosto do que funciona. Se a gente fizesse isso tudo e ainda funcionasse, seria ótimo. Sei lá se seria, mas enfim. Mas não funciona, porque a pessoa vai estar mais às voltas em lutar contra a gente ou contra esse posicionamento do que se dar conta do que é, do seu próprio processo e encontrar um caminho que verdadeiramente faz sentido para si. Faz sentido o que eu estou falando? Quantas vezes a gente não tem papo com várias pessoas e as pessoas nos dizem: ah, mas você deveria, não sei, deveria comer menos, você deveria botar para ir para academia. Você já pensou, né? Uma vez eu estava falando que eu estava me sentindo, né, tinha engordado. Ah, você já pensou em ir para academia? Eu olhei e falei, assim, não é disso que se trata, sabe? Mas muitas vezes as pessoas falam conosco como se fosse disso que se trata, né? A mulher está reclamando do marido e você, mas já pensou em se separar? Né? Se todas as mulheres se separassem depois que alguém dissesse isso, eu acho que todas as mulheres estariam separadas na face da terra, né? Nada contra os homens, né? É só uma piadinha. Não pode perder a piada. Mas a questão que não é disso que se trata, né? A diferença entre um atendimento clínico e uma conversa de botequim é o nosso posicionamento.
Mas é muito mais difícil dizer para alguém: eu não sei o que você precisa fazer da sua vida. Eu não sei qual é o caminho. E eu não te respondo, não é porque eu não quero te responder, porque às vezes tem pessoas que, enquanto terapeutas, falam, né, quando clientes, né, falam: ai, terapeuta não responde, mas ele sabe qual é a resposta. Não, não é isso, é porque eu sei que eu não sei a resposta. Eu sei que eu não sei se é melhor você se separar do seu marido, ou se é melhor você ficar com ele, ou eu não sei se você, sei lá, o que você vai fazer da sua vida. Eu não sei, mas eu vou estar aqui com esse não saber com você, para que você possa encontrar o seu caminho. Isso é saúde para a Gestalt terapia. Né? Então, é lindo você poder ver, né, para além do sintoma. E ainda ver esse sintoma não como uma patologia total, vamos dizer assim, quase um bicho de 7 cabeças. Mas aquele sintoma pode até ser belo. Nesse fim de semana nós tivemos a oportunidade, no final da formação do Saber Psi, a gente teve a oportunidade de ver o pôr do sol. Workshop na praia, olha que chique. E aí a gente viu a praia, na praia, né? A gente viu o pôr do sol, ficamos cerca de 20 minutos, eu acho, vendo o pôr do sol em silêncio. E ali eu fui trazer a experiência, vamos experimentar ver esse pôr do sol tal como ele é. Né? O Zinker nos traz isso, essa experiência. Nós não dizemos para o pôr do sol: tem nuvem, deveria ter menos nuvem, está muito alaranjado, melhor rosa, melhor amarelo. A gente não faz isso. Nós contemplamos a beleza de um pôr do sol, sabendo que ele é lindo tal como ele é. Nós não temos a prepotência de dizer que a natureza, ela deveria ser mais X, Y ou Z. O que acontece? Que nós, quando estamos com nossos clientes, nós queremos que eles mudem. Isso não é prepotência? Isso não é dizer: você não é capaz de produzir a sua própria vida? Você não é capaz de se autorregular? Isso não é Gestalt terapia, no meu ponto de vista. Porque para a Gestalt terapia, eu tenho que ser capaz de olhar para aquela pessoa com a inteireza que ela é, sabendo que ela é única, e tentar ver a beleza daquele ser, inclusive no seu sintoma. E quando a gente consegue fazer isso, é lindo. É lindo. E é muito interessante, eu não sei se vocês têm essa experiência, mas quando a gente ama alguém, né? Quando a gente entra em contato com alguém, essa pessoa fica linda, irresistível, não é assim? Quando nós conseguimos com o cliente nos conectar de tal forma que a gente pode olhar para a beleza dele, para além de todos os nossos preconceitos, e ver a saúde daquele funcionamento, é lindo, é muito amoroso. Pelo menos essa é a minha experiência, porque faz todo sentido. A gente consegue compreender. Isso não quer dizer que nós não vamos estar ali naquilo que ele precise e queira modificar. Não estou dizendo isso, é porque nós temos a tendência de achar que a gente tem que se chicotear para mudar, né? Ai, que absurdo, muito ruim, você não é assim. Ninguém muda assim. Muito pelo contrário, a neurociência está comprovando. Nós mudamos quando a gente está se sentindo acolhido, amado, respeitado. Aí a gente se sente com uma energia que a gente pode, inclusive, mudar. Ou não. Mas a gente tem força para isso. Mas isso, nós, enquanto Gestalt terapeutas, também precisamos aprender a fazer conosco. Porque eu também gostaria de trazer hoje para vocês que Gestalt terapeuta também tem que respeitar a si mesmo, também tem que buscar a sua própria saúde, também tem que se cuidar. Porque não dá pra gente estar numa relação estando capenga.
E isso eu acho lindo também da nossa abordagem, que nós somos nosso instrumento de trabalho. Nós somos importantes. Então, no momento que eu estou me cuidando, eu estou cuidando da pessoa que está cuidando de outras pessoas. Então, para eu estar ali naquela relação, eu preciso me cuidar também. E quantas vezes a gente não esquece disso? Quantas vezes a gente não esquece da nossa própria saúde? Daquilo que é importante? Então, tem perguntas? Queria trazer um pouco sobre a saúde, assim, não quis trazer muitos conceitos, mas um pouco de reflexão. Mas, basicamente, né, acho que eu falei alguns conceitos de figura e fundo, autorregulação orgânica, teoria paradoxal da mudança. Todo mundo está espetáculo, gente. Que plateia maravilhosa. Espero que quem está lá na internet também tenha essa possibilidade de entender tudo. Qualquer coisa, escreve nos comentários. Então tá, obrigada, gente.